Guarapuava não foi planejada. A cidade de 200 anos, que comemora aniversário no dia 9 de dezembro, cresceu em torno de marcos históricos, hoje poucos. São monumentos e prédios antigos, como esta casa, na esquina entre as ruas Senador Pinheiro Machado com Capitão Rocha. Não se sabe ao certo a idade do imóvel, mas fotos de 1923 mostram o casarão com seu estilo arquitetônico conhecido como ecletismo, que mistura diversos elementos. A edificação lembra as casas de fazenda do período do Brasil colonial, pelo tipo de telhado, varanda e porão alto, com influência dos estilos neoclássicos, caracterizados pelos desenhos nas janelas e o Art Deco. A casa ainda está de pé e aqui já funcionaram uma farmácia, botica, como se dizia no passado, e há pouco tempo uma agência bancária. Hoje está assim, fechada. O imóvel não é tombado, mas segundo o estudo acadêmico de um arquiteto e urbanista de Guarapuava, poderia fazer parte do patrimônio histórico, cultural e artístico da cidade. O casarão pode estar com os dias contados. Uma empresa de São Paulo, proprietária do imóvel, entrou com um pedido de demolição junto à Prefeitura de Guarapuava. Caso a destruição aconteça, pode levar com ela parte importante da memória da cidade e a identidade do próprio povo guarapuavano. A empresa TCC Administração e Participações Limitada, representada pela imobiliária Império de Guarapuava, fez o pedido à Prefeitura, que solicitou um parecer ao Instituto Histórico de Guarapuava, que sugere que a casa não seja demolida. O Instituto Histórico recebeu da Secretaria Municipal de Planejamento o pedido de que se fizesse um parecer a respeito dessa casa que solicitou o alvará de demolição. Então nós, juntamente com o Instituto inteiro, juntamente com o arquiteto Terek de Lacerda Silva, nós elaboramos um parecer em que a gente solicita, vamos dizer assim, dá sugestão para os proprietários de que conservem essa casa, que ela tem características históricas bastante interessantes, faz parte do cadastro arquitetônico de interesse histórico elaborado pelo Conselho Municipal de Preservação e são características assim, do início do século XX, que se conservasse a casa como tal, porque o terreno é muito grande. A construção, a área construída, ela ocupa somente a metade do terreno. Então, haveria a possibilidade de se fazer, como se faz nos grandes centros, de construir um belo edifício bem moderno, em volta, em torno da casa, na casa que é mesmo muito bonita, e a casa poderia ser preservada, essa sugestão do Instituto, como local de administração, ou local de recepção, ou outra coisa que, de repente, o próprio edifício poderia usar, para outras coisas ali, a própria casa. Mas ela representa uma fase da história de Guarapuava que demonstra que Guarapuava, apesar da distância, apesar da dificuldade dos meios de comunicação, ela estava antenada com o que estava acontecendo no resto do Brasil, porque no início do século XX era assim que as casas eram construídas em outros lugares dos grandes centros do Brasil. Então, seria bom que ela se preservasse. Muito bom, até seria bastante interessante que houvesse essa sensibilidade por parte dos proprietários de realmente preservar esse patrimônio. O memorialista e escritor Murilo Walter Teixeira, que também é membro do Instituto Histórico, lamenta que a destruição da casa possa acontecer, pois são poucas as construções antigas e preservadas na cidade. Pois é, a dificuldade da preservação dos casarões coloniais de Guarapuava, desse talvez pela exigência da modernização. Se exigiu a modernidade de edifícios e a implementação do desenvolvimento do Brasil nesse período. Isso tudo fomentou a destruição das nossas casas coloniais. A princípio, após a redemocratização, em 1950, ali a prefeitura, os bens, não tinha possibilidade de adquirir esses bens, e a manutenção deles também exige uma boa quantidade financeira. Então talvez você tenha sido essa ânsia de modernidade e eu desejo o interesse dos seus proprietários
em vender aquele imóvel, aquele espaço. Talvez esse foi o motivo principal da ausência de manutenção dos bens patrimoniais de Guarapuava. Alguns dizem que preservar esses patrimônios é uma questão de saudosismo. Para o senhor, seria saudosismo uma questão de identidade da própria cidade? Não, a herança social, a herança cultural se dá naquele bem, naquele imóvel, naquele objeto. Um simples objeto, uma máquina de escrever, uma indumentária, provoca um retorno da história, de se contar a quem pertenceu aquele objeto, aquela residência, aquele imóvel. Isso tudo nos permite conhecer a história local. Seria um momento de que haja uma manifestação do povo, que haja uma intervenção, que haja uma ligação sentimental com a nossa história. E isso a população é que deve tomar conhecimento, ser debatido do interesse ou da necessidade de se preservar. Cabe aos gestores municipais a decisão final. Ouvir a população. Ouvindo a população, ouvindo um debate, isso tudo trazia assim uma consolidação, uma afirmação do desejo do seu povo em preservar as nossas coisas, os nossos objetos, os espaços arquitetônicos. Isso tudo é muito importante para qualquer cidade, para qualquer local.